Depois de ser desmoralizada pelo BAP, presidente do Flamengo, agora a defensora do futebol feminino na Globo foi desmoralizada pela Leila Pereira. O investimento que nós estamos fazendo, divulgação das emissoras, eu preciso muito da parceria da Globo com o investimento e maior visibilidade, melhores horários para o futebol feminino, não colocar a gente 8h30, 9h30 da noite. Diretor, todos nós passamos vergonha na vida, mas tem algumas pessoas que insistem, né, cara? A Renata, aquela que se envolveu na polêmica lá com o BAP, que teve aquela fala infeliz sobre ela lá, foi da outra lacrada. Porque tem um negócio muito louco, né, cara? Que é assim, você precisa defender certas causas para parecer bacana, né? Não importa o que você realmente defenda, o que você realmente gosta e tal. Depois de ser desmoralizada pelo BAP, presidente do Flamengo, agora a defensora do futebol feminino na Globo foi desmoralizada pela Leila Pereira. Gente, essa mulher, de novo numa entrevista, eu vou mostrar aqui, ela falou: por que os jogos do Palmeiras, do futebol feminino, não são no Allianz Parque? Porque lá vai ter mais torcedor. Deixa eu explicar uma coisinha pra ela. Não vai ter torcedor em lugar nenhum. Porque hoje em dia, como o futebol feminino virou só uma lacração, não é um esporte de alto nível no Brasil, é só pra lacrar, ninguém quer assistir. E até por isso a Leila respondeu muito bem respondida, ela falou: ué, se a Globo pagar pelas transmissões, se a Globo colocar os jogos nos horários nobres, né? E até por isso, nem a Globo pode valorizar o futebol feminino. Sabe por quê? Porque ninguém assiste. Como é que a Globo vai pagar pela transmissão se não traz retorno? Se ninguém quer patrocinar, porque ninguém assiste. Como é que a Globo vai botar em horário nobre se ela vai perder muito dinheiro, porque ela sabe que ela em horário nobre tem que botar o que tem audiência? Futebol feminino não tem audiência. Então veja a Leila Pereira desmoralizando essa mulher, que já foi até, né, adjetivada aí pelo BAP, desmoralizando essa mulher. Por quê? Porque eles tentam forçar uma lacração no futebol feminino. E o futebol feminino ele só vai ganhar audiência quando ele se tornar competitivo, quando ele se tornar de alto nível, como aconteceu com o vôlei feminino, com o basquete feminino. Não vai ter nunca audiência enquanto for uma politização barata e uma lacração fajuta. Presidente, prazer falar com você. A gente fala muito sobre a casa do futebol feminino. Qual vai ser a casa do futebol feminino do Palmeiras? A gente viu a apresentação da Bia Zanerato, que mencionou, que conversou com a senhora para mandar mais jogos no Allianz Parque. Claro que a Arena Barueri tem uma estrutura legal, mas a torcida do Palmeiras não está acostumada a vir para cá, né? Até mesmo no futebol masculino tem os jogos aqui, mas o público não vem tanto. E para o futebol feminino, a gente está querendo criar uma cultura, né, ainda para o torcedor de todos os clubes acompanharem. Então, de repente, sendo mais próximo, sendo em casa no Allianz Parque fica mais fácil para o torcedor acompanhar. Qual que é o planejamento de vocês para ter jogos do futebol feminino também no Allianz Parque? Olha, Renata, eu não concordo, não é? Eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele tem que ir onde o Palmeiras está. E aqui em Barueri é um estádio que nós reformamos, ele está assim espetacular. E aqui na região, eu acredito que tem muitos palmeirenses. Eu acho que é questão de cultura, não é essa valorização do futebol feminino. E isso parte com o investimento que nós estamos fazendo, divulgação das emissoras. Eu preciso muito da parceria da Globo com o investimento e maior visibilidade, melhores horários para o futebol feminino, não colocar a gente 8h30, 9h30 da noite, é complicado também. Então, é um conjunto de ações, não é só jogar no Allianz Parque, não é. E lembrando que, para jogar o futebol feminino no Allianz Parque, nós temos que pagar. Nós não temos custo quando é o masculino. O feminino, nós temos que pagar. E os valores são relevantes. E para o investimento, que não é muito grande, não é, aliás, a receita, que não é muito grande no futebol feminino, em virtude da televisão, a gente não recebe das transmissões, tá? A gente recebe sim em caso de título, mas é a CBF. Então, a gente precisa melhorar também essa parte financeira para que a gente possa colocar os jogos do Palmeiras no Allianz Parque, entendeu? Aí sim a gente poderia começar a pensar, mas não é só questão financeira, é questão também que às vezes não é possível, em virtude do Allianz ter compromissos de shows, tá?
vocês vejam também que às vezes o masculino a gente tem que jogar aqui porque tem shows lá. Mas eu não acredito que não venham aqui por causa que seja longe, não. Aqui na região nós temos muito palmeirense, a questão de cultura, mas trabalhando todos nós juntos. Os clubes, CBF e as televisões, eu acho que a gente consegue daqui a pouco encher os estádios para verem o futebol feminino. Diretoria, diretor, todos nós passamos vergonha na vida, mas tem algumas pessoas que insistem, né, cara? A Renata, aquela que se envolveu na polêmica lá com o BAP, que teve aquela fala infeliz sobre ela lá, foi dar outra lacrada, porque tem um negócio muito louco, né, cara? Que é assim, você precisa defender certas causas para parecer bacana, né? Não importa o que você realmente defenda, o que você realmente gosta e tal. E aí tem uma galera, cara, que eles ficam tão focados em fazer isso que eles esquecem de fazer a conta de padaria, que é você chegar no óbvio e falar assim, eu tenho uma questão, a minha questão é por que é que as pessoas preferem o vape vermelho do que o vape azul? Aí eu fico lá na televisão, que tem que dar mais valor pro vape azul, porque é um absurdo que as pessoas não comprem vape azul. As lojas deveriam vender mais vape azul, porque não sei o que dizer, cara. Mas eu não, em nenhum momento consegui chegar, pegar um papel na minha frente e falar, deixa eu fazer uma conta de padaria. Vamos entender por que será que as lojas enfiam vape vermelho na entrada e não o vape azul. Porque, afinal de contas, todo mundo quer ganhar dinheiro. Esse é o óbvio de todo mundo, inclusive do meu caso e do seu, por obviedade. Se todo mundo bota o vermelho, é porque o vermelho vende mais. Ah, mas vende mais porque todo mundo bota. Não é, meu anjo, eles têm um estudo de mercado, eles sabem o que eles estão fazendo, ali tem um dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, não desconfie da inteligência das pessoas, porque as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. As pessoas vão atrás do dinheiro. Quando são empresas, então, não passa nem a questão de se é possível ter outro valor envolvido que não seja esse. Aí ela foi lá, passou para fazer entrevista com a Leila, e a Leila teve que dar uma aula grátis para ela, perguntou, mas Leila, mas futebol feminino, jogando em Barueri, não sei o que. A Leila foi lá e falou assim, entre os argumentos óbvios, que é uma obviedade que a Leila falou, ela disse para a menina o seguinte, falou assim, Renata, a tua emissora, em outras palavras, é quem compra o futebol feminino. Quem não paga nada pelo futebol feminino é a sua emissora. Como é que você quer que eu faça investimento? Como é que você quer que ele tenha mais dinheiro e mais qualidade? Se a sua emissora, da qual você está representando aqui, dando uma lacrada, dando uma cobrada, ela não paga porra nenhuma por isso. Quem entende que não tem valor é o seu chefe. Por que você está aqui me cobrando? Por que você está aqui me dando uma lacrada e tal? Aí acabou passando vergonha de novo. Gente, a gente não precisa ser lacrador para ser legal, cara. Basta você ser razoável. Né? Se você se fizer perguntas óbvias, a pergunta principal de qualquer assunto é assim, partindo do princípio que a outra pessoa não é um imbecil, por que é que ela está fazendo isso? Porra, cara, metade dos seus problemas vão embora porque você começa a entender pelo menos uma lógica. Mesmo que você não concorde, pelo menos a lógica você entende. Mas não, primeiro a gente lacra, depois a gente bate, e daí se der a gente pergunta. E se a pessoa dá uma resposta convincente, a gente finge que não viu, bota ali uma matéria qualquer ali no canto, passa batido o assunto para não passar vergonha. Só para fechar esse assunto aí do BAP, né, com a comentarista do Sport TV, quero deixar uma coisa bem clara. Toda essa forçação que acontece com o futebol feminino, eu nunca vou ser a favor, e eu falo isso no programa que eu apresento, eu falo isso nas minhas redes sociais, porque eu pergunto o seguinte, se é uma modalidade que não traz lucro para o clube, por que o clube, eu não digo só o Flamengo não, os clubes no geral, se os clubes não ganham lucro com a modalidade, por que eles têm a obrigação de investir alto na modalidade? Não tem nexo. Você investe em algo quando você é um clube, quando você é um empresário, quando isso te traz um retorno. O futebol feminino, ele tem audiência? Não. O futebol feminino, ele gera altos patrocínios para os clubes? Não. Então, como e por que obrigar os clubes a investirem pesado no futebol feminino? Porque aí eu pergunto, tem obrigação, qualquer clube tem obrigação de investir no handebol feminino? Não. Tem obrigação de investir no tênis feminino? Não. No vôlei feminino? Não. Na peteca feminina, o que quer que seja? Não. Então eu não entendo por que a lacração tomou esse assunto do futebol feminino de uma forma que eles querem forçar clubes, e a CBF já entrou nessa palhaçada, a investir. Eu acho que o clube tem que investir no quê? No que traz retorno a ele. E outra, no que interessa ao seu torcedor. Se não tem audiência, se o seu torcedor não tá nem ligando, a gente vê aí até finais de futebol feminino, gente, com o estádio deserto, com o estádio vazio, sem audiência na televisão.
Então, é o que eu falo, é sem forçação. As meninas do vôlei ganharam muito meu respeito porque conquistaram o ouro olímpico, conquistaram audiência como? Com o trabalho delas. E não lacrando, e não forçando um investimento ou uma audiência. As meninas do basquete, com Hortência, com Paula, conseguiram respeito jogando, conquistando títulos. Eu não entendo por quê. Na verdade, eu entendo. O futebol feminino ele virou um assunto da lacração. E eles querem usar essa lacração, querendo forçar um investimento em algo que, por enquanto, não gera retorno, nem audiência nenhuma no Brasil. Então, foi isso que o BAP quis dizer. Ficam cobrando para investir. E por que a Globo não bota, então, milhões na transmissão para que a gente invista? É muito fácil ficar atacando os clubes como muito jornalista faz. Ah, ele errou em chamar de nariguda. Sim, pode ter errado. Mas tem gente que fala coisa muito pior e que essa turma da lacração não se une para fazer um linchamento porque tem a mesma ideologia deles.